Avaliação da condutividade elétrica em substratos. Tomate em vaso. Projeto Integrador 2. O grupo do Projeto Integrador 2 é composto por Edenir Kozlowski, Fabrício Orchel, Gabriel Martins, Gabriel Carneiro, Júlia Pereira e Leonardo Rocha. Olá, meu nome é Júlia e eu vou dar o início a esse trabalho. Vou estar falando um pouquinho sobre a introdução do que apresentaremos a seguir. Todo esse trabalho foi realizado na FEGA. Por conta da pandemia, nós não podemos estar frequentemente acompanhando o trabalho em si e nem podendo avaliar diretamente o trabalho. Mas mostraremos aqui nesse trabalho as informações e alguns trabalhos já realizados, pesquisas feitas, e iremos mostrar o nosso aprendizado com tudo isso. Então, o tomate é sem dúvidas uma das hortaliças mais valorizadas do mundo, seja pelo consumo in natura ou por meio da utilização agroindustrial. Os frutos assumem grande importância na alimentação humana. No entanto, a tomaticultura tem enfrentando grandes desafios relacionados aos diversos aspectos do setor produtivo, como o difícil controle fitossanitário, a ocorrência de distúrbios fisiológicos, fatores climáticos, fertilização e entre outros. No nosso trabalho, nos apresentaremos o cultivo do tomate em vaso. Também iremos mostrar no trabalho a interferência da condutividade elétrica na produtividade e na qualidade dos frutos. E também apresentaremos métodos para monitorar os nutrientes na solução. Olá, meu nome é Leonardo Rocha. Eu vou falar um pouco sobre a salinização no substrato da cultura do tomate protegido. A adição de fertilizantes via água de irrigação pode ocasionar a acumulação de sais dissolvidos na zona radicular, a qual remove a água e deixa a maior parte dos sais na superfície em todo o perfil do solo. O uso de quantidades excessivas de sais solúveis acumulados na zona radicular das plantas dificulta a extração da solução salina do solo, resultando na redução do crescimento e da produtividade das plantas. O volume de sais adicionados ao solo via irrigação é proporcional ao volume de água aplicada, ou seja, a concentração de sais no solo cresce em função da lâmina de irrigação aplicada. Atualmente, a principal causa do acúmulo de sais em solos agrícolas tem sido as irrigações mal manejadas, ou seja, o excesso de fertilização ou o uso da água salina e a ausência de drenagem adequada podem ser uns fatores que resultam em situações adversas, que podem favorecer a degradação do solo ou do substrato. Nem todas as culturas respondem igualmente à salinidade. Algumas produzem rendimentos aceitáveis a altos níveis de salinidade e outras são mais sensíveis a níveis relativamente mais baixos, cuja diferença se deve à melhor capacidade osmótica que algumas culturas têm, o que permite absorver. A salinidade máxima do extrato de saturação do solo tolerado pelo tomateiro é de 2,5 ds, classificada como moderadamente sensível, embora possa existir resposta diferenciada à salinidade entre as diferentes cultivares. Meu nome é Gabriel Martins e eu vou falar sobre os valores da condutividade elétrica em substratos de tomateira. A fertirrigação, quando bem manejada, ela favorece o aumento da produtividade e da qualidade dos tomates. Porém, quando mal manejada, poderá favorecer a salinização do substrato, o que, além de resultar em percas desnecessárias de fertilizante, pode também gerar toxidez na planta, devido ao excesso de nutrientes absorvidos. Diante disso, é muito importante que sempre seja feita a avaliação da condutividade elétrica da solução nutritiva que é extraída do substrato, para que assim tenha-se um parâmetro para que se utilize somente a quantidade necessária de adubos, assim evitando a salinização e perca excessiva de nutrientes. Em um estudo realizado pela Unesp, com o objetivo de avaliar o ganho médio na massa dos frutos, foram definidos 4 tratamentos, em função dos valores da condutividade elétrica da solução nutritiva drenada. T1. 100% da condutividade elétrica inicial. Aplicação permanente da solução nutritiva. T2. 75% da condutividade elétrica inicial.
Aplicação da solução nutritiva quando o valor da condutividade elétrica da solução nutritiva drenada for inferior a 75% da condutividade elétrica da solução inicial. T3. 50% da condutividade elétrica inicial. Aplicação da solução nutritiva quando o valor da condutividade elétrica da solução nutritiva drenada for inferior a 50% da condutividade elétrica da solução inicial. Tratamento T4. 25% da condutividade elétrica inicial. Aplicação da solução nutritiva quando o valor da condutividade elétrica da solução nutritiva drenada for inferior a 25% da condutividade elétrica da solução inicial. A solução nutritiva inicial utilizada para esse experimento seguiu as recomendações propostas por Castellani e Araújo, em 1995, a qual a condutividade elétrica representa 3,85 decisimis por metro. Ao final desse experimento, o tratamento que obteve maior ganho em massa dos frutos foi o tratamento T4, que atingiu uma média de 12,38 gramas por fruto, contra 10,33 gramas por fruto do tratamento T1. A condutividade elétrica de cada tratamento foi: tratamento T4, 1,3 decisimis por metro, T3, 1,62 decisimis por metro, T2, 2,27 decisimis por metro e T1, 3,85 decisimis por metro. Segundo alguns pesquisadores, a salinidade máxima no extrato da solução do solo tolerada pelo tomateiro é de 2,5 decisimis por metro, porém podendo variar entre cada espécie e até mesmo entre cada cultivar. Olá, me chamo Denir e vou falar sobre o método de avaliação da condutividade elétrica de uma solução nutritiva. É um método muito fácil de ser realizado, onde será necessário um aparelho chamado condutivímetro e onde se mergulha a sua base na solução ao qual se pretende obter os valores. Após colocar a sua base na solução, é só esperar os valores estabilizarem, onde o aparelho realizará a leitura. No caso do tomateiro, recomenda-se em fase de muda valores entre 0,4 a 0,5 decímetros por metro e na fase adulta da cultura de 1,2 a 2,1 decímetros por metro. Olá, eu me chamo Denir e vou falar sobre o método de avaliação da condutividade elétrica de uma solução nutritiva. Este é um método relativamente fácil de ser realizado, ao qual será necessário um aparelho chamado condutivímetro, onde se emerge a sua base na solução ao qual se pretende obter os dados. Após emergir a base do condutivímetro na solução, é só esperar a estabilização dos valores, onde o aparelho realizará a leitura. Para a cultura do tomateiro, temos como base os valores de 0,4 a 0,5 decímetros por metro em fase de muda. E já na fase adulta, temos valores entre 1,2 a 2,1 decímetros por metro. Tendo como base esses valores para a cultura do tomateiro, não podemos deixar a condutividade elétrica abaixo de 1,2, pois isso acarretará na falta de nutrientes para a cultura, e nem acima de 2,1. Como os adubos são sais, esses sais vão acarretar na salinização do substrato ou ainda na queima das raízes secundárias, que são as principais responsáveis pela absorção de nutrientes pela planta. Para mantermos os valores ideais para a cultura, é necessário medir a condutividade elétrica periodicamente, pois os valores que elas nos fornecem nos permitem saber a quantidade de adubo a ser utilizado na fertirrigação. Olá, tudo bem? Eu vou dar continuação falando sobre o manejo da irrigação para evitar a sanilização. Entende-se por sanilização do solo o processo de excesso acúmulo de sais minerais, e esses geralmente promovidos das águas pluviais ou também das águas utilizadas para a irrigação na agricultura. Esse processo, se não for
controlado pode levar à infertilidade dos solos, até mesmo à desertificação. Em áreas irrigadas, é comum o surgimento de solos afetados com grandes quantias de sais, causados pelo manejo inadequado da irrigação e de outras práticas. Como o nosso sistema, o sistema do plantio do tomate em vaso e a irrigação está sendo realizada pelo gotejamento, uma das técnicas para evitar essa salinização seria uma boa qualidade da água, onde ela não deve ter alta concentração de sais minerais. Mas se deve tomar muito cuidado, pois essa adequação de água pode ser considerada perfeita para uma cultura e ser inadequada para outras, não sendo todas iguais. Além das características físico-químicas da água, outros fatores devem ser levados em consideração, como também da existência e do nível de drenagem natural ou artificial, da profundidade do solo e lençol freático e da concentração original de sais no perfil do solo. Com o auxílio também de extratores de solução por cápsulas porosas, é possível monitorar a concentração total de sais na solução do solo e manter a salinidade no nível desejado, controlando a condutividade elétrica da solução extraída. Em relação ao nosso sistema de irrigação, como já foi falado, é o gotejamento. Ele tem umas vantagens. Uma delas é que ele reduz a alta salinidade, né? E também, como ele tem um alto nível de umidade na zona radicular da planta, ele faz com que reduza o efeito de sais minerais, e isso ajudando na germinação da planta, ajudando na emergência da plântula. Em relação à água, uma água de qualidade, às vezes quando você tem várias fontes em sua propriedade, em seu local, em sua região, você pode tomar como uma alternativa aumentar a disponibilidade de água para irrigação, misturando as mesmas, onde as fontes terão mais concentrações e fontes terão menos. Assim, você pode misturar e se tornando possível utilizar na irrigação. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Gabriel Carneiro e eu vou estar falando um pouquinho do equipamento que a gente vai utilizar para avaliação da nossa solução nutritiva. Como o nosso grupo está avaliando o cultivo do tomate em vaso, o nosso método de adubação vai ser a fertirrigação, que é considerado um método de alta frequência. Então, o que torna extremamente necessário a gente fazer a avaliação da nossa solução nutritiva para ver se a gente vai estar disponibilizando perfeitamente todos os nutrientes que a nossa cultura precisa, né? Então, a gente também precisa verificar vários outros aspectos, como a salinidade do solo, como que a nossa solução nutritiva está se comportando no substrato, se não está tendo nenhuma absorção pelo substrato da solução. Então, um jeito fácil e prático da gente conseguir avaliar essa solução, a gente vai precisar desse equipamento, que é chamado extrator de solução, e que eles são uns tubos que na ponta dele ele é uma cerâmica porosa que ela faz como se fosse um papel de um filtro. Então, na outra ponta desse tubo a gente vai colocar ele no solo, e a parte que vai ficar para fora vai ter uma mangueirinha, e que na outra ponta dessa mangueira a gente vai conseguir vai conseguir colocar uma seringa, e quando a gente puxa esse êmbolo da seringa, ele vai causar um vácuo dentro dela, e que vai ocasionar a sucção somente da solução nutritiva que está presente no solo, né? Não vai passar nada do substrato, nenhuma parte sólida. Então, com esse líquido que a gente vai conseguir retirar com a seringa, a gente pode fazer a avaliação. Então, a gente vai conseguir medir ali a condutividade elétrica, o pH, os micro e macronutrientes que estão ali presentes, e se não tem algum nutriente que está em excesso, algum nutriente que está faltando,
se não vai causar nada de benéfico para nossa planta, né? Por isso que é muito importante a gente fazer essa medição, porque o substrato não vai fornecer nenhum nutriente que a planta precisa.